Olá! Você já pensou sobre o processo de dependência econômica estabelecido entre o espaço urbano e rural? Bom, é isso que eu e o meu grupo composto por mim, Brenda, Moema, Malu, Camila, Henrique e Enzo vamos falar hoje. Primeiro, conceito. Os espaços urbanos e rurais inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais e técnicas. Embora acompanham meios considerados distintas, suas interrelações são bastante complexas. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um destes conceitos. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes adensamentos populacionais. No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante perceber que rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas cotidianas. Assim, podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas no espaço do campo. Por exemplo, um cultivo de hortaliças dentro do espaço de uma cidade é um caso de prática rural no meio urbano. Da mesma forma, a existência de um hotel-fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de prática urbana no meio rural. A diferença entre urbano e rural está na amplitude dos respectivos conceitos. Segundo, agora vamos relacionar o tema com a nossa cidade. Em termos econômicos, o município de Santo Antônio de Jesus vive basicamente do comércio local, que atualmente vem se consolidando como um grande polo comercial para onde se dirige um grande número de consumidores atraídos pela grande oferta de produtos, dos quais se destacam aqueles do ramo de confecção, móveis e eletrodomésticos. Assim também não pode deixar de mencionar a grande feira livre que ocorre no centro da cidade, atraindo um grande número de pessoas que lá vão adquirir produtos cultivados na zona rural do município ou ainda produtos como roupas e utensílios domésticos vendidos por ambulantes, que muitas vezes são moradores de municípios vizinhos. Na zona rural do município, vem se assistindo a uma crescente migração da população para a sede do município, motivada pelas melhores condições de vida que a cidade oferece, como, por exemplo, acesso à educação, à assistência médica e à oferta de trabalho. Nesse sentido, algumas pessoas residentes da zona rural noticiaram que, até o final da década de 70 e início dos anos 80, a zona rural era mais povoada, pois havia na região um grande número de pequenas propriedades agrícolas, onde se cultivava lavouras de fumo, mandioca, cana-de-açúcar, laranja, amendoim, café, feijão, milho e também o cultivo de flores, principalmente de angélicas, mas que foram perdendo espaço, uma vez que as pequenas propriedades estão sendo compradas por pessoas influentes da região, que as agregam a fazendas maiores, formando latifúndios para a criação de gado bovino, restando, portanto, um pequeno número de habitantes que ainda sobrevivem no campo graças à agricultura de subsistência. Terceiro, a importância da feira livre e o contato com os agricultores do campo. A Feira dos Produtores Rurais de Sage é um dos principais meios de abastecimento de alimentos frescos e produtos de qualidade no município. Representa suma importância econômica, social e ecológica, sendo a comercialização desses produtos um gerador de renda adicional e para alguns produtores representam mais da metade de sua renda mensal. Esse canal de comercialização permite uma troca de sabores enorme, pois acontece um contato direto entre o produtor e o consumidor final. A realização desses relatos surge de necessidade de identificar a representatividade da feira na renda mensal dos expositores, assim como o aspecto mais relevante da feira. Por fim, destacar a importância da feira na diversidade dos produtos originados da agricultura familiar local. Quarto, relação de interdependência. Atualmente, o urbano e o rural formam uma relação marcada pela interdependência socioeconômica, onde a cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. A interdependência entre o espaço rural e urbano ocorre com relação às atividades econômicas, mas também com a força do trabalho que vive em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades e vice-versa, ou seja, existem habitantes nas cidades que exercem suas atividades no campo. Quinto, situação atual da cidade. Sua agricultura tem grande produção de amendoim, limão e laranja. Na pecuária, o município conta com os criadores de bovinos e muares. A feira livre
É considerada como a feira livre mais barata da Bahia, onde tem qualidade, preços baixos e variedades, e movimenta com grande fluxo de consumidores a economia local. A indústria tem se tornado cada vez mais forte no município. A cidade é sede de várias empresas que atuam em todo o Brasil, e uma das principais na produção dos chamados licores do Recôncavo, tendo indústria de base tecnológica nesse setor. Por último, e não menos importante, em entrevistas feitas com os moradores da zona rural de Sage. As pessoas do campo dependem da cidade? Ao ser questionado, Adriano, morador da zona rural de Santo Antônio de Jesus, disse que seria muito difícil viver sem uma cidade por perto. Abre aspas. A gente usa muita coisa que vem da cidade. O telefone, a moto, as máquinas para cortar madeira. E quando alguma coisa quebra, a gente tem que ir lá para consertar. E o dinheiro que a gente precisa, né? Tá difícil de achar serviço por aqui. Aí a gente vende o que planta para ver se consegue o sustento do mês. E a cidade? Depende do campo? Abre aspas. Depende demais. Tudo que a gente tem de fruta, folha e verdura vem daqui. Tudo fresquinho. Além de quando vocês, os moradores da cidade, querem relaxar, corre para uma fazenda ou para um sítio. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre alguns conceitos básicos da geografia.